inscrição gratuita. Seminário 2 Safras, realização Sindicato Rural de Uruguaiana e Senar. Sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da... Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Ei você, eu aposto que toda vez que você abre seu extrato do banco, a tarifa de manutenção de conta te pega de surpresa, né? É mais. A Doutor Autopeças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171, ou peça pelo WhatsApp 3412-5078. Doutor Autopeças, o movimento está no nosso DNA. Está começando aqui na Charrua, no canal 95.1, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da Associação Rural de Uruguaiana, Sicredi, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz Requinte, Agrocomercial, Estância Nova Aurora, Imembuí Uruguaiana, Eletroeste. Bom dia aos ouvintes da Rádio Charrua, bom dia aos parceiros e amigos do Charrua Rural. Mais um dia de sábado aqui, agora 9 horas 10 minutos, 9 graus, um vento de 10 km por hora, uma umidade de 80%. Locais nesse momento mais úmidos do que outros, porque a chuva foi bem disparelha, né? A gente estava comentando agora. Vou falar ali um pouquinho do nosso lado ali, de quem vai para a Barra. Locais onde caíram de diferença ali de 50, 60 quilômetros, quando muito, vai de 100 milímetros a 20 milímetros, né? Então lá pro lado da Barra foi chovendo mais e veio aproximando a cidade e foi caindo a chuva. Mas, né, é o jogo, infelizmente. É o que a gente teve dessa semana, né? Ainda bem que ali a gente foi aplicar uma ureia e deu tudo certo. Para a ureia foi legal, né? Mas para as barragens, não. Mas tudo bem, esse é o que a gente tem que passar, que a gente tem que enfrentar e que a gente tem que se programar. E se programar é um dos pontos do programa de hoje. Porque
o tema de hoje será essa notificação especial setorial que visa a melhoria das condições sanitárias e de conforto no trabalho rural e aumento da eficiência da fiscalização do vínculo de emprego, o registro dos trabalhadores nas propriedades rurais de pecuária, né? E essa notificação também está direcionada às serrarias, né? Então é um planejamento que as propriedades têm que ter e que tem que ser enquadradas perfeitamente como deve ser, né? Acho que um ponto correto, né? É um ponto correto a ser tratado, que qualquer dignidade deve ser, tem que ser dar dignidade ao trabalhador, tá certo, que tem que ser feito, né? Mas, para comentar sobre esse tema, tá aqui conosco Roberto Fagundes, presidente da Associação Rural de Uruguaiana. Bom dia, Robertito. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da rádio, a todos. Também conosco, Mônica Schluter, engenheira agrônoma da Agroplan. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Robertito, Jorge, a todos os ouvintes da Rádio Charrua. Muito obrigado, um prazer estar aqui novamente. Que bom. Também conosco, Jorge Dornelles, do setor de segurança do trabalho da Vetagro. Bom dia, Jorge, tudo bem? Bem-vindo, né, tia? Que bom que está participando conosco aqui pela primeira vez. Isso aí, bom dia, Bernardo, bom dia, ouvintes da Charrua, a Mônia, o seu Robertito também. Muito grato pelo convite aí também, primeira vez que a gente está participando aí. E muito grato aí pelo convite aí. Muito bem. E também conosco a Carmen Farias, que é a advogada ambiental. Bom dia, Carmen, tudo bem? Bom dia, Bernardo. Bom dia aos demais, aos ouvintes da Rádio Charrua. Obrigado pelo convite, Bernardo. Um prazer estar aqui novamente. Não, capaz, prazer é nosso. Robertito, comenta um pouquinho sobre essa notificação especial setorial, enquanto presidente da associação, como que se sucedeu, de onde é que veio essa notificação? Bom, primeiramente, todo produtor, são 800 produtores no estado, né, principalmente a metade sul, onde 58 produtores são aqui de Uruguaiana e Barra do Quaraí, que foram notificados todos pelo E-Social. Essa notificação vem pelo e-mail do E-Social, onde todo produtor que tem funcionário e tem folha ou produção tem o E-Social para me emitir, né, os DARF do imposto a serem pagos. Nos encargos. E aí chegaram essas notificações. A Associação Rural ligou para todos, ou quase todos, porque alguns não são sócios, né? Então esse é um dos problemas de não serem sócios. A gente às vezes não tem ligação com aquele produtor, acesso a aquele produtor, não tem telefone, não tem, até alguns a gente conhece a maioria, mas tem alguns que a gente não conhece, principalmente quando é filho de algum dos mais antigos, e a gente perde o vínculo. Então isso é uma dificuldade que nós tivemos. Vimos alguns telefones para poder conversar com essa produtor, para ver se tinha recebido, o que era ou não tinha recebido. A maioria, acho que 2 nos comunicaram que não tinham recebido, então a gente avisou e saíram a procurar tomar providências. Isso teve uma reunião com o Ministério, eles foram abertos, ninguém vai ser pego de surpresa, então isso é um ponto positivo. O diálogo foi franco e eles deram mais ou menos a pauta do que vai ser revisado, e muitas coisas são normais, né? Ou seja, documentação, saúde do trabalho, os exames, todas essas coisas básicas que o produtor tem que ter, o empregador tem que ter com o seu colaborador. Ou seja, não vai poder ter pessoas sem carteira na propriedade, sem registro, sem nada, essas coisas básicas. E também depois eles vão olhar as instalações onde essas pessoas vão ficar, posam, se alojam, se é alojamento, se é casa. Então são detalhes que tem que cuidar
e foram citados. Por exemplo, uma casa que tem um casal, não pode ter um funcionário que não faça parte da família, não pode estar ali dentro. Então são coisas, vamos dizer assim, óbvias, que de repente não acredito que aconteça, mas são coisas que tem que ter cuidado. Alojamentos perto das mangueiras, isso é problema. Tem muitas propriedades médias, novas, principalmente acho que mais as antigas, eram feitas, se aproveitava a parede do galpão para fazer a mangueira, né? Então talvez exista isso. Tem que fazer as adequações, aquelas adequações de tantos banheiros por funcionário, até 5 funcionários pode ser um banheiro, e ele parece que pode ser unissex, temporário, não. Agora, se for mais, já tem que ter banheiro separado, tem que ter mais de um. A medida mínima de um quarto, a distância entre camas, se forem 2 camas no quarto, essas condições mínimas assim que as pessoas têm que ter para poder morar, né? Também a água potável, né? A qualidade da água. Eu acho que vão pedir um laudo da condição da água, né? Sim, então, sim. Não pode água de bica, né? Cacimba não Cacimba. Cacimba não pode, aí vão pedir de repente um laudo. Se vão desconfiar da água, não. Tem que ter esgoto, tem que ter caixa d'água, essas coisas, né? Então são coisas assim que é básico para a dignidade humana, né? Isso, são coisas... Esse é o comentário que eu comecei a falar, é o mínimo, né? Só o que mínimo assim, do trabalho. Tem coisas que eles vão chegar e vão multar. Tudo que for com legalidade do funcionário, do colaborador, por exemplo, não tem os PPCI, multa. Não tem os laudos dos exames admissional temporário, aqueles que tem que ter multa. Mas a mangueira não está adequada. Bom, 60 dias, 90 dias, aí vai. Então tem coisas que vai ser imediata, outras vai ter prazo. As adequações, principalmente, pelo que eles falaram, vão dar prazo. E aí tem certas coisas que, lógico, vão ter dar um prazo aí para tu apresentar a documentação. Eles não querem, a princípio, que se mande nada por e-mail, né? Pelo que tem ali escrito, só depois. Então, para não se perder, né? Ou seja, já não começar a mandar só depois que eles forem. As vistorias começam em outubro, novembro, vai ser em massa, em conjunto, assim, vão em 2 ou 3 e vão fazer o máximo que der e depois vão para outra cidade. São por regionais, né? Aqui tem a regional do Uruguaiana, onde abrange São Itaqui, Maçambará, Alegrete, Quaraí, abrange toda essa região aqui. E só em Uruguaiana, como eu disse antes, são 58 produtores. São 800 no total, né? 800 no total na metade sul. Pegam todas as Mas regionais. tem de lá de Santa Vitória do Palmar, Santa Maria, Pelotas, Bagé e Rio Grande são essas são regionais. as regionais. E aí as cidades das regionais. Entendeu? Mas pega tudo. Mas um dos critérios, não ter cortando, Robertinho, um dos critérios hoje a notificação é para quem tem até 3 trabalhadores rurais registrados, né? Até 3? Até 3. Esse é o critério de corte, é o que está possuir até 3 empregados. Critérios para a seleção dos empregadores rurais. Estar classificado no CNAE criação de bovinos, criação de outros animais de grande porte, caprinos e ovinos e possuir até 3 empregados. Mas olha, eu acho que não procede isso. Teve não vou, pessoas notificadas acho que sim, mas são maiores. Aqui tem produtores notificados aqui que tem mais de 3 funcionários. Mas às vezes tem numa propriedade, no outro, tu entendeu? Mas eu acho que é por propriedade citada, pelo que eu entendi, entendeu? Aí juntando as outras, sim. Se for propriedade por propriedade, sim. Agora
Tem proprietários aqui que pelo mais... e-social talvez seja mais, né? Daí se pega por propriedade, porque se independente da propriedade, pelo e-social vai estar todos os funcionários de todas as propriedades sobre o e-social. O e-social é o mesmo, a não ser que tenha... Tanto que está indo para os e-mails dos contadores, né, essa notificação, e quem tem dúvida aí pode procurar Farsul e FETAG, né? E o Robertito tá com toda a lista dos nossos aqui de Uruguaiana, mas nós temos pessoas ouvintes que são de outras cidades e aí não tem acesso, então pode entrar em contato com o pessoal da Farsul, quem representa a Farsul. Cada sindicato, não sei se todos correram atrás da lista, a lista não é uma lista aberta, será para publicar em jornal, mas também não é uma lista fechada, né? Tanto assim que você teve acesso. Mas todos os sindicatos teriam que ter tido acesso a essa lista. Se os sindicatos de outras cidades correram atrás ou não, eu corri atrás. Acho que esse é um ponto. Ir atrás, né? Porque quem não recebeu, tem um detalhe nisso aqui, né? Se tem alguns clientes meus que receberam através do contador, foi pro e-mail, e eles receberam inclusive essa notificação que nós temos com essa apresentação, e ali consta tudo que são os principais problemas que são encontrados na propriedade, tal como colchão de espuma, entendeu? Água não potável, todas essas, o botijão localizado dentro da residência, não pro lado de fora. A questão do chuveiro elétrico funcionando, ter água quente, né? Isolado. Então, todas essas questões que o Jorge sabe mais que nós e vai explicar com mais propriedade que eu aqui, que não... Os colchões vão ser avaliados. Um ponto que eu acho que é importante, as camas, que tu comentaste lá no início, quem não recebeu essa notificação, tá? Das duas, uma. Ou não será notificado, ou daqui a pouco não teve acesso a essa notificação. Tá, mas tem um detalhe, vá atrás, porque se tu não foi notificado, se tu não recebeu a notificação, na verdade tu recebeu por e-mail e tu precisa confirmar, tu tem que mandar uma confirmação até o final do mês que tu está ciente, tu vai te regularizar. Se tu não recebeu, tu vai ser das primeiras propriedades a ser fiscalizada lá em novembro. Quem não se manifestou vai ser as primeiras a... Então, esse é o ponto. Se não sabe se foi notificado, procure a Associação Rural. Procure a Associação Rural. Procure Podem me ligar. Sim, direto. Tá, direto. As pessoas, muitos têm meu telefone. Eu sou um cara que me considero que eu atendo a maioria dos telefones. Eu tento atender todo mundo. Então, podem ligar para o sindicato lá, Associação Rural, para saber se o nome está na lista. Eu devo estar na tua lista negra, porque eu te ligo, tu não me atende, tá de mal comigo. Eu me vingo porque eu te ligo e tu não me responde. A recíproca é verdadeira. Jorge, como a Mônia comentou, tem essas adequações que eu acho que tu tá extremamente por dentro dela, né? O que o produtor tem que cuidar? Quais são os principais pontos de propriedades que vocês atendem e que veem que tem que corrigir isso aqui, meio comum, vamos dizer assim, nas propriedades? Sim. Pelas visitas que a gente está fazendo, que eu estou fazendo e que eu já vim acompanhando também alguns clientes falar mais perto lá dentro da FETAG. Aproxima um pouquinho mais do microfone. A gente está observando nessas questões que o seu Robertito colocou e a Mônia, e pontos assim que são relevantes, né? Que é o importante é a questão da moradia. Isso aí que eles vão debater bastante, as condições da onde eles estão parando. E local de refeição, isso também. Exato, que é a parte da refeição, onde o pessoal faz, onde a parte sanitária dos banheiros, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai ver realmente, é uma coisa de grande importância mesmo para o trabalhador, né? Vai se sentir muito bem, agradável. Só que tem alguns poréns aí que a gente coloca, e é a questão do produtor. O produtor X lá, ele dá todas as condições para o funcionário trabalhar. Melhora o ambiente, constrói um quarto, constrói um banheiro, demole um banheiro lá, melhora o banheiro, entrega para aquele funcionário. Muitas vezes os funcionários não têm o respaldo que o produtor gostaria que tivesse, que é o cuidado e a organização. É o que a gente debate muito. O pessoal é muito desleixado. Então tem que ter a puxada de orelha, como o produtor me comentou, mas como é que eu vou ir lá no quarto dele olhar, Jorge? Como é que eu vou ir lá no banheiro? Olha, tem que colocar alguém que faça essa fiscalização a cada
uma vez por mês, enfim, vai determinar lá dentro da propriedade, para não precisar chegar uma fiscalização deste porte para poder olhar, como eu estou olhando em algumas aí que dá vontade de sair disparando, né? E às vezes, muitas vezes o produtor nem sabe, porque ele não tem tempo, ele tem os outros afazeres, né? Tu tocaste num ponto, Jorge, que é delicado, né? Porque como é que eu vou dizer, como que a gente, enquanto produtor, vai intervir dentro de uma propriedade, dentro de uma casa, da casa que tu forneceste para o funcionário? É uma linha muito tênue, né? Porque daqui a pouco o colaborador se ofende, se sente invadido, a sua privacidade invadida. Tem as consequências sobre esse aspecto. Tem esse problema legal, mas assim, ó, geralmente as casas, o que tem lá dentro, a maioria é do funcionário, dele, pessoal. Acho que tem que intervir nos alojamentos, né? Isso Sim. não vai ser tão fiscalizado, porque é uma casa familiar. Própria. A única coisa, a única coisa vai ser fiscalizada, sim, se ela tem os quartos no tamanho, certo, se tem o banheiro, se tem a cozinha, se o botijão está do lado de fora. Se é uma única família. Se é uma única família e não tem a família com... Porque não é só a mulher, filhos. Muitas vezes acontece, mas é meu sobrinho. Não, sobrinho tem que estar fora. É meu primo. Não, tem que estar fora. Não pode estar ali no alojamento familiar. Agora, nos alojamentos, esses sim, esses são, a cama é da propriedade, os colchões são da propriedade. Esses é outra forma de olharem essa... É que, na verdade, a notificação é sobre 3 aspectos, né? Área de vivências, né? Então, áreas comuns, como, por exemplo, as instalações sanitárias, locais de refeições, para quem tem alojamento. Tem que ter local adequado para preparo dos alimentos, né? Se tu tá no alojamento, tem que pelo menos ter um lugar para esquentar, para tu não pode ter fogareiro dentro do quarto, né? Tu tem que ter um local para tu esquentar e deixar a tua refeição resfriar também, né? O que acontece é o seguinte, então, básico isso, coisas básicas, é área de vivência, moradia e potabilidade da água. São os 3 aspectos que eles vão levar em consideração. Não entrar dentro da casa, entendeu? Mas o alojamento, sim. Bernardo, a partir do momento que tu vamos supor, tem a família, que é a família que faz a refeição, a responsabilidade dela. Certo. A partir do momento que eu dou alojamento, que eu dou comida, a responsabilidade é do patrão, do empregador. Então tem que ver o local, porque sou eu que estou fazendo, tem que ver como é feita, aonde estão comendo, porque sou eu que estou dando. Então, aí eu assumo essa responsabilidade. Um ponto importante também que a gente tem que colocar, que a gente vê muito pro lado do funcionário da empresa. Claro, isso aí tem que dar todo o conforto possível que a empresa tem que fornecer, mas uma questão que tem que ter os olhos também é para as empresas terceirizadas que estão dentro da propriedade. Então hoje a gente sabe que em grandes propriedades aí tem a parte dos alambradores, tem a parte de esquilador, tem parte de pedreiro, porque hoje tem que fazer as benfeitorias da propriedade. E onde vai colocar esse pessoal? O meu tá bem, mas o terceiro não. Prioridade é o terceiro também. Questão de documentação e questão também aonde vai alojar esse pessoal. Como é que aonde tu vai determinar o local? Eu tenho lá aquele alojamento que já é para os terceiros ficar lá, porque se caso vir ter a fiscalização lá em loco e tiver num período desses aí, com certeza a empresa vai respingar para a empresa, né? Inclusive de quem de empresas terceirizadas que vão e voltam todos os dias, também tem que ter esse mesmo ambiente? A questão do dormitório até não vê essa questão, mas a da alimentação meio-dia sim. Tem que estar lá a cozinha, tem que fornecer uma cozinha para eles, uma mesa compatível ao número de funcionários que estão lá prestando serviço, né? E que eles façam a refeição ali todos regulares, né? Mas quando vem de fora, pode falar quando vem de fora a refeição, porque às vezes tu pode vir comprar a refeição e vir, né? Também. Mas tem que ter um local comer, né? Ou para aquecer aquela comida que vem, ou se ela vem quentinha, né? Depende da distância, né? Se é um local perto da cidade, vai chegar quentinha, mas se é longe, vai ter que ter lá um micro-ondas para esquentar, um forninho elétrico, para conservar, né? Ou uma geladeira ali para colocar, né? E a questão também das propriedades, só abrindo um parênteses que vocês comentaram ali, tem propriedades com um funcionário que foram notificados. Até três. Então 1, 2.
E a questão da água ali também é bom avisar todo o pessoal, os produtores, que observem ali quando forem fazer a solicitação da análise da água, que conste lá no laudo a validade daquele laudo, né? Porque, se eu não me engano, antigamente acho que não tinha ali, eu não lembro agora se vinha com uma validade. E aí sempre o pessoal perguntava qual é a validade. Então isso aí eles estão frisando bem quando foi feito e até quando tem que ser feito novamente, né? E lembrando também que eles não pode ser puxado água ali para as moradias de cacimba, né? Então isso aí nem de barragem, né? Que, se eu não me engano, tem alguma propriedade ainda que tem essa condição de puxar da cacimba. Então isso aí que tem que observar. E fazer a limpeza de caixa d'água também, né? Mas eu tenho uma caixa d'água lá, tem que fazer a limpeza e já faz a análise da água, né? Essa análise da água é feita eu fiz por causa da agroindústria, a gente faz corriqueiramente, a gente é obrigado a fazer. E também por causa da produção hidropônica, a qualidade da água interfere na produção, né? E a gente faz sempre. E tem aqui em Uruguaiana, tem 2 empresas que fazem em Uruguaiana e tem outra empresa que faz em Livramento, tá? E tem uma outra que nós já mandamos, que é bem fácil de fazer. Faz uma amostra e vai por correio para São Paulo. A gente tem esse contato de 4 empresas que fazem isso aí. As de Uruguaiana e as de Livramento. A Livramento eu gostei bastante da análise deles, também preço bem acessível para quem... tu chegou a me comentar, né? Comentei, né? Então tô com o contato do pessoal isso, lá. É bem fácil. Carmen, talvez não seja diretamente a tua área de atuação, né? Mas a gente conversou rapidamente, tem diversos notificações, né? Não notícias não tão boas, notícias, né, mais ou menos aos produtores rurais. Dá uma comentadinha nos atualiza em relação a essas questões ambientais também, por favor. Perfeito. Eu estava aqui ouvindo, né, e pensando assim que a área trabalhista, que não é a minha área, claro, mas assim como a área ambiental é tão sensível ao produtor, né? Então, quando a gente olha para o mercado como um todo, aí foi comentado, né, desse trabalho que vocês estão fazendo aí, preventivo, né, de sabendo quem vai ser notificado, de, à medida do possível, assessorando, né, esses produtores do que vai acontecer e tudo mais. Na área ambiental, via de regra, isso não ocorre. A gente trabalha sempre com o fator surpresa, né? Seja porque um vizinho denunciou, porque um ex-funcionário denunciou, seja em razão das plataformas, né, de satélite que fazem essa denúncia. Mas, assim, quando a gente pensa no produtor e na cadeia produtiva, claro que num primeiro momento a adequação ela é bem dolorida, né? Sem dúvida nenhuma, porque fica sujeito a multa, né? Via de regra, tem que investir mais, né, naquela atividade. Mas talvez o que fosse interessante a gente deixar como reflexão, Bernardo, é assim, a cadeia produtiva hoje, ela já está muito certificada, né, de certa forma, a agroindústria, especialmente as maiores. Então, a gente percebe, às vezes, uma situação em que, por exemplo, um frigorífico, ele assinou um TAC com o Ministério Público, ou ele tem uma política de compliance, ou ESG, então, quando ele vai, isso acaba refletindo lá no produtor. Estou querendo fazer essa conexão assim, então a adequação é necessária, é dolorida, mas em algum momento isso talvez vá servir também para o produtor ter aí aquele diferencial de competitividade, olhando, claro, para esse raciocínio assim, de como que as grandes empresas estão trabalhando, estão comprando, né? Um outro ponto, então o frigorífico assinou um TAC com o Ministério Público. Então, ali ele se comprometeu de que ele não pode comprar um gado de uma área embargada, por exemplo, que é onde entra, pensando no embargo ambiental, tá, Bernardo? Então, o que está acontecendo hoje? As informações, elas estão cada vez sendo mais publicizadas, né? A gente tem, tanto o IBAMA já fazia isso, o FEPAM também faz agora, então a gente começa a ver o embargo ambiental já interferindo na questão do crédito, mais do que antes, né? Porque a informação ela está sendo cruzada de uma maneira mais organizada. Então, a gente tem visto, né, em termos ambientais, claro, continuam
as autuações por via de regra, conversão de campo, né, questão de depósito, né, que as fazendas precisam ter, né, a conformidade desse depósito, os embargos, né, interferindo aí na concessão de crédito. Então, voltando ao que eu falei no início, é dolorido, né, e muitas vezes é oneroso. Na área ambiental, as multas são muito grandes mesmo, né, são enormes, assim, e a gente acaba passando aí por alguma dificuldade no Estado, né, por concepção de negócios. Então, a própria Secretaria de Meio Ambiente, a gente tem trabalhado muito com eles, com a FEPAM, né, com a diretoria da FEPAM. Então, hoje a gente vive no Estado um momento um pouco delicado, e a Mônia pode comentar isso depois, quanto à aprovação dos projetos na propriedade, né? Então, assim, eu converti uma propriedade sem licença e eu tive alguma intervenção em reserva legal, ou APP, por exemplo, isso acaba dificultando eu me regularizar depois. Então, se eu pudesse deixar, assim, uma mensagem, né, para o produtor, cuidar mais, ou ter um pouco mais de cuidado, digamos, no geral, com essas áreas especialmente protegidas, porque se houver uma fiscalização, isso vai, muitas vezes, até dificultar, não diria impedir, mas vai dificultar bastante com que ele se regularize. Carmen, essa só, antes de tu comentar, só uma dúvida que eu tenho. A gente comenta, da outra vez que tu viesse aqui, a gente comentou bastante sobre essa questão, Mônia, como é que é o nome? Do PRAD? Não, daquele das imagens do Map Biomas. Map e hoje Biomas. tem outras plataformas, né? Tem Certo. Terra Brasilis e tem várias outras que estão linkando. Tá, essa condição, a gente comentou do Mapas e Biomas, tá. Como que, Carmen, após a notificação ou a multa que o produtor recebe, como é que está sendo as questões na justiça? Elas estão se desenrolando ao ponto de reverter e o produtor conseguir demonstrar de que a imagem, até por certo ponto, também poderia estar errada, do seguinte fato: como ela é uma área, é uma imagem que passas, né, que faz sobre aquela área, que se tu não revolve o solo, em determinado tempo, 5 anos, aquela área, ela converte a campo nativo. Campo nativo, certo. Só que se inclui nisso aí, quem faz plantio direto que nunca revolve o solo, como é que fica? Então, como é que está sendo o desenrolar na justiça depois desses produtores que buscam a defesa em relação a esse tema? Assim, Bernardo, a nossa prova técnica, ela não é menor que a prova da FEPAM, do órgão público, né? Então, muitas vezes, quem foi fazer a vistoria até foi a Patran, por exemplo, né? A Brigada Militar. Mas seja a Patran ou seja a FEPAM, então, por vezes a gente vê fiscalizações em que não necessariamente ele entrou na propriedade, né? E aí a gente tem sim, e judicialmente a gente consegue reverter isso a partir da nossa prova técnica. Então a gente tem lá o técnico que vai a campo, né? Além das imagens de satélite, ele também se vale do trabalho do levantamento técnico em campo. Costumo dizer, o advogado é cego sem isso, né? Então os técnicos, a partir do momento que fazem esse levantamento e que a gente tem essa prova técnica, pode sim reverter. E aí a gente teve um caso agora aí de Rosário, em que a fiscalização não entrou na propriedade e colocou como descumprimento de embargo, por exemplo. E ele tinha braquiária na área, ele não tinha descumprido o embargo, né? Porque a braquiária é perene, então ela vem de novo. Então, é claro que judicialmente a gente conseguindo produzir essa prova, né, Bernardo, pode ser revertido sim. Não, eu ia comentar do Map Biomas. Hoje, a plataforma está emitindo cerca de 2.000 alertas por semana no Brasil. É bastante, né? Poxa, né? Isso só uma plataforma. Só a Map Biomas, tá?
E eles foram, na verdade, a ideologia deles foi toda desenvolvida para florestas, para Mata Atlântida. Então, o bioma Pampa, eles sabem que eles têm problema, tu entendeu? Que há erro de imagens. Isso aí eu escutei do próprio pessoal que fez a plataforma, tá? Que eles têm problema e por isso lá no Map Biomas tu consegue, lá mesmo, se há uma diferença ali, tu tem uma área que daqui a pouquinho tu fez um descapoeiramento que é legal, tu pode fazer o descapoeiramento desde que tu utilize para pecuária e tá demonstrando que tu converteu aquela área, entendeu? Então ela tá notificada. Tu pode enviar pelo próprio Map Biomas um laudo ali atestando e eles vão analisar, entendeu? Para retirar aquele alerta do programa. Então, existem formas de tu, antes de tu ser notificado, tu já te precaver em cada propriedade. Vai do produtor procurar os seus assistentes técnicos que têm especialização para isso, que sabem fazer esse trabalho. Nós lá na Agroplan, a gente faz esse trabalho. A gente faz todo um trabalho de risco socioambiental da propriedade, onde a gente faz todo esse levantamento de possíveis áreas de embargo, né, de notificação e também de defesa antes que isso aconteça, né? Então, a gente tem que agir se precavendo, né? Antes que as coisas aconteçam, assim como na questão social, na questão do trabalho, né? A gente sabe o que vai ser fiscalizado, né, Jorge? Então, por que não a gente já não nos anteceder e ir arrumando, né? E deixando o ambiente de trabalho para aquele trabalhador melhor. E a mesma coisa na propriedade rural, na questão ambiental. A gente sabe que a gente precisa hoje entrar nos padrões, né, que estão na legislação. Se somos contra ou não algumas coisas, isso aí passou na legislação, agora infelizmente a gente vai ter que cumprir. Tem coisas ali que a gente não concorda. 5 anos de posio é muito pouco para nós aqui, principalmente no arroz, né? Mas deixamos passar. Isso aí são os legisladores que nós elegemos, né? Então, daí a importância da política nas nossas vidas. Muitos dizem que não gostam de política, mas é importantíssimo ficar atento a isso. Passou, né? Porque, na verdade, nos atinge mais a nós isso, né? Porque se tu for olhar Brasil Central... Mata Atlântida, Cerrado, não tem. Né? Isso aí é o ano inteiro plantado, todos os anos. Então, para eles... vamos dizer assim, os próprios políticos daquela região não deram bola para isso. 5 anos numa área que veio plantar todos não. Isso aí não nos pega. Bom, então tá. Mas pegou a nós, né? E a questão das adequações ambientais, né? Nós temos ali, precisamos ter a pista de lavagem para quem tem, né, a produção agrícola, precisamos ter o local de abastecimento, né, o local onde vai ficar o óleo, né, na propriedade. Então tem todo esse cuidado. E hoje uma coisa interessante, não vamos falar só de coisa ruim, né, tem o programa OABC ambiental, onde tu pode fazer, eu que sou do crédito, né, vou puxar a brasa um pouco pro meu assado. Tem o ABC ambiental que você pode deixar toda legalizada a tua propriedade com o dinheiro do governo, a 7%, e não é um recurso... É um recurso mais em conta que o que a gente tem visto, né? E 10 anos para pagar. E tu pode regularizar todas as questões ambientais da tua propriedade, fazer a tua pista, fazer a tua contenção, o teu depósito de embalagens, pode, tu não tem outorga, tu pode legalizar as outorgas, legalizar as licenças, pode fazer todo, um plano ali dentro do ABC ambiental e financiar, entendeu? Em 10 anos isso, já que é um valor, né, expressivo, né, e caro. Acredito também que a parte... E deve continuar crescendo o plano ABC, né, Mônia? Sim, esse incentivo, né, por hora deve continuar. Não, eu estava dizendo que o plano ABC, que existe aí já há tantos anos, vocês estão me ouvindo direitinho? Renovado? Ele deve continuar sendo, tendo incentivo, né, para crescimento. Eu até ouvi alguns anos atrás, assim, Carmen, de alguns técnicos, mas é difícil aprovar o plano ABC. Então até fica uma pergunta para ti, Mônia. Tá mais fácil hoje conseguir essa linha de crédito pelo plano ABC, já que tem sido fomentado e deve continuar sendo fomentado? Sim, tá bem tranquilo agora. E tu pode, e o que hoje não é mais ABC, né, é Renovagro. E o Renovagro ambiental, ele segue com o mesmo viés do antigo ABC. E é um dos recursos que sempre sobra, né? Porque o pessoal pouco faz. E também quando essa questão das adequações não são valores tão expressivos perto de um
de um Renovagro para manejo de solo, para integração lavoura-pecuária, é diferente, entendeu? Então os valores não são tão expressivos quanto os outros, né? O teto é 5 milhões e quando tu vai fazer uma adequação, tu gasta bem menos que isso, né? Sim. E só que ele tem que ser separado, só o ABC ambiental. Então faça exatamente para aquilo ali, né? Eu acho que é algo que dá pra gente poder fazer uma propaganda disso e os escritórios poderem trabalhar nisso e ajudar as propriedades e os produtores a fazerem essa adequação com um pagamento em 10 anos. Eu não sabia que tinha essa questão, e eu te digo porque é o seguinte, é uma imobilização para uma propriedade pecuária, já que nós estamos comentando isso, onde o custo é muito alto, né, em relação à pecuária, mas nos preços de hoje, né? Eu comentava dia desses de que hoje um trator, e eu vou dar o nosso exemplo, um trator que nós temos, a pecuária hoje já não paga mais esse trator sozinha, entende? Então é porque o trator comprado em 2014 hoje está no mínimo 2 vezes, quase 3 vezes o valor do que estava. A pecuária hoje já não paga essa conta, né? E mais com a vaca de invernar R$5, esquece, não paga mais nada. Não paga mais nada, né? Então, essa imobilização para a pecuária, ela é caríssima. Ela é caríssima. Eu não sabia que tinha esse tipo de financiamento. Acho que é super interessante você comentar. Também nessa linha, eu vou dar méritos ao meu pai, e o Jorge é prova disso, que foi o Jorge que fez todo o projeto lá da propriedade. Quando se fez o trabalho lá e que, enfim, foi se adequando, né? Aí, não, tem que ter a questão do tanque de combustível. E aí eu lá, mas não precisa isso, Jorge, não pode ser. Tem que ter a salinha pro óleo, tem que ter não sei o que. Eu disse, mas tia, Jorge, não pode ser que tenha tudo. Meu pai me disse, tia, não me interessa se tu acha que tem que ter ou não tem que ter. Se o Jorge está dizendo que é pra ter, e acabou. E teve que se fazer, entende? Independente do tamanho da propriedade, hoje está tudo adequado. Que a verdade tem que dar mérito ao velho para isso, né? Que na verdade tu tem que ser. Tem coisas que tu não adianta ser resistente. As coisas estão aí para serem feitas e não tem mais o que fazer. Não tem. E uma vez que faz, vai estar lá pronto, né? E depois só conserva, né? Vai conservando, vai mantendo, né? Porque propriedade, enfim, é um investimento na propriedade, tudo organizadinho, né? Isso aí. Não, e tu evita a decontaminação do solo, né? Os benefícios são enormes. Sinceramente, a gente passou por isso, dá um depoimento aqui, né, vamos dizer assim. Os benefícios são enormes, tá? Porque tu faz com que a propriedade realmente ela fique mais num padrão que é mais fácil de trabalhar, certo? Tu consegue fiscalizar porque as coisas deveriam estar naquele lugar e não estão, por que não estão? Exato. Se tu tem tudo bagunçado, onde tá no lugar. Né? Então não adianta. O que preocupa isso às vezes é o funcionário, o colaborador tem que conscientizar ele, porque perfeito. Por exemplo nos baldes de óleo, isso tem uma cultura que tu usa para várias coisas, né? Cultural, você usava para botar até uma planta, para lixo, e a parte ambiental não aceita mais isso, ou seja, tudo isso aí tem que ser devolvido. Tudo isso aí tem que voltar para uma reciclagem e não pode estar lá por mais que seja um balde para lixo. Eles não aceitam. Então, às vezes tu é multado, tu é penalizado por umas coisas que tu foge um pouco da tua mão, porque muitas vezes tu fala e a coisa não anda, entendeu? Tocaste num outro ponto. E aí te diz, né, mas é que a minha mulher precisava, não sei o quê, porque lá em casa ela não tinha, aí eu peguei, mas não adianta, depois que veio a multa, e cai em cima de quem? Nós comentávamos, Jorge, semana passada, exatamente das questões dos frascos, tá? Carmen, pode por favor até nos ajudar nisso aí, porque ficou uma dúvida bem grande, que é a seguinte, não ficou dúvida na realidade, mas o fim não é lógico, né? Não é lógico. Tem definição, né? Como a gente está nessa questão falando da pecuária, para a agricultura isso aí já está muito bem esclarecido. Nós temos ali como é que é o nome da Admisa que recebe as embalagens de defensivos agrícolas. E ainda assim na ela logística reversa. Na logística reversa. Sim, mas exatamente. Ainda assim ela tem problemas porque muitos produtores
mandam e as embalagens não estão furadas, não estão lavadas direitinho. Lavagem, tem que furar, e aí escapa e bom, e tem, eles Mas também têm. Onde eu quero chegar é o seguinte, existe o fim, tá? A gente tem, o produtor tem que pegar essa embalagem e tem que deixar lá, tá? Existe esse caminho. Na pecuária não tem, tá? Na pecuária, dos frascos de vidro, os frascos de puron, os frascos Plásticos, de né? plásticos, não existe a política reversa. E isso nós fomos nos informar. Eu perguntei para as veterinárias, o Jorge foi atrás também. As veterinárias, um dos da nome, o Mano, foi atrás, tá? Tanto que falou com o FEPAM, falou com... Falei com o Ministério da Agricultura também. Ministério da Agricultura, Secretaria de Agricultura do município. E o dito é o seguinte, é lixo comum, porque não existe a política reversa sobre os produtos pecuários, certo? E agora, vamos ter as visitas e como que daqui a pouco surge essa questão das embalagens, porque dependendo do tamanho da propriedade, a quantidade de produto, de frascos, de produtos utilizados é enorme, tá? E o que faz com isso? Mas tu sabia que, por exemplo, no caso dos produtos veterinários, se for correr ou atrás e não existe, tá, teve uma falha. Mas, por exemplo, tu vai nas ferragens, nas empresas que tem lâmpadas, por exemplo, tem muita lâmpada. Te vende pilha, quem vende pilha, quem vende lâmpada, esses caras são obrigados a receber. Tu vai aqui perguntar, eles vão dizer que não, e não querem que tu deixe isso aí. Não me traz esse lixo, mas eles têm que ter. Mas as veterinárias não. Pois é, não. Daqui a pouquinho, se é uma brecha na legislação, Mas vai surgir, hoje não sabe. Hoje não, mas assim, ó, pra te ter... Sim, por iniciativa própria. Até pelo cliente, né? E tem um custo muito grande sobre isso aí, dá pra se entender, né? Porque ele vai ter que descartar em algum lugar, né? Carmen. Assim, a lei de resíduos sólidos, né? Que é uma lei, se não me engano, de 2010, ela traz as responsabilidades, né? Tanto para quem consome, né? Para o consumidor, quanto para quem vende, que é a linha, um pouco na linha aí do que o Robertinho estava falando. Então, assim, nem todos os produtos já têm o seu plano de logística reversa, né? Então, o das embalagens tem, e aí também o que foi mencionado, a importância disso, ter esse alinhamento com o funcionário, que não é fácil, porque às vezes eles queimam as embalagens e tudo mais. Mas voltando aqui, Bernardo, se não existe a instituição da logística reversa para a pecuária, né, e ele não é inserido no outro plano, eu entendo que sim, quem vende tem obrigação de receber, como o Robertito falou. Porque a lei de resíduos sólidos assim estabelece. A gente pode, Bernardo, olhar, eu te confesso que essa questão da pecuária não passou por mim ainda, assim, eu precisaria dar uma olhada melhor nisso, mas de pronto eu diria que em razão da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sim, o vendedor ele tem a obrigação de receber. Hoje, o que eu aconselharia para quem está assim hoje? Eu não tenho o que fazer, então qual é a destinação desses produtos? Não existe, no momento que tu compra, não existe nenhum receituário, né, com esse tipo de informação, ou se a gente não tem isso estabelecido nessa cadeia, então o que eu aconselharia? Eu devolveria, não aceitou, eu tentaria de alguma maneira formalizar isso, porque assim eu me eximo diante de eu tenho elementos para me eximir diante às vezes, de um inquérito civil, ou mesmo de uma multa do órgão ambiental. Mas eu te confesso que quanto à pecuária, eu precisaria dar uma olhadinha melhor, Bernardo, para ver o que existe hoje, né? Qual é a prática, ou o que legalmente, se a gente tem alguma resolução nesse sentido. Eu fico com esse tema de casa e volto contigo a respeito. Nós temos nossos resíduos da agricultura, nós precisamos devolver, né? Fazer o próprio lodo da caixa separadora de água e óleo, a gente tem que devolver, né? Tem que entregar, o pessoal
os panos sujos, né? Também tem os filtros e o óleo. Ainda o óleo que vai para refino, eles buscam, né? E até te pagam, acho que tem um valor, acho que é R$2 por litro, né? Desde que tu armazene. Mas os panos e os filtros, todo o restante, a gente tem que pagar para irem buscar, né? Então, a gente está tendo que dar essa destinação. Inclusive, o lodo ali da caixa separadora de óleo, tu precisa fazer a limpeza, guardar nos tonéis ou nas bombonas e devolver, né? Então, é aquela coisa, né? Dizem que a agricultura polui, mas a gente está fazendo a nossa parte. Se não faz, somos multados. Então, quem não faz ainda precisa se adequar a isso, né? Algumas empresas da área de máquinas... Por cima um pouquinho mais. Da área de máquinas, aí na cidade recebem algumas embalagens de óleos, né? Óleo lubrificante em si, né? Aquilo ali, cada uma troca de óleo do motor do trator, o caixa, enfim... Acumula, 40 litros. Acumula várias embalagens ali, tem que ser feito o descarte também. É que eu entendo quem começa a receber, ou seja, no caso dos produtos como é que é o nome Pecuária? da empresa? Não, da agrícola, das embalagens de defensivos, sim, que tem ali a cooperativa, eles se juntaram todos. Agora, imagina, por exemplo, tenho uma loja, eu faço isso para receber as lâmpadas, e aí quando eu vejo, eu tenho todas as lâmpadas de Uruguaiana, porque a única... Tu entendeu? Então acho que essa parte também tem que se juntar, né? Se conscientizar, fazer um núcleo de veterinárias e ver algum lugar, porque daí todo mundo recebe. Senão, vem cá, esse produto tu comprou de mim ou tu comprou do meu concorrente e tu vem deixar para mim? Não, essa é a discussão hoje. Entendeu? Essa é a discussão hoje. E com aqui as revendas de herbicidas, de defensivos, elas se uniram. Então todo mundo entrega num lugar só, eles fizeram tipo uma cooperativa. E produtor, importante guardar o recibo, né? Porque na tua renovação ali das licenças ou numa possível atuação de uma notificação da Patran, que vai fazer as fiscalizações nas propriedades, ali na nossa a gente teve um Patran recentemente, e solicitaram a entrega do óleo, dos panos, de todas essas questões, e nós tínhamos que ter o recibo. Uma ideia, eu acho que uma sugestão, não sei, de repente os produtores da pecuária se unirem, como o senhor Robertito falou, daqui um pouco... Não é os produtores, quem tem que se reunir as revendas, quem vende, porque a obrigação, isso é para todos, só que tem uns que estão sendo cobrados ou não, quem vendeu que tem que receber. Então, é o comércio que tem que se ter essa obrigação, não é o produtor. O produtor tem que compra e tem que levar para eles. E eles que tem que ter isso. Se juntarem as forças, né? Um pouco organizar um local que nem da área agrícola, né? Tem um local lá para não ter já esse problema de concorrência, né? Comprou do meu concorrente, então todo mundo vai deixar lá, porque todos os produtores deixam as embalagens de agroquímicos lá, né? Aqui junto ali no presídio. Comentou aqui conosco João Raul Borges Neto. Conhece esse? Vocês conhecem um pouquinho? Meu amigo, falei com ele ontem. Um abraço, Raul. A Farsul encaminhou a todos os sindicatos a lista. Ótimo dia a todos. Aí ele comenta, eu também. Sim, nós falamos das outras cidades, né? Que é importante, quem não tem atrás. Um abraço para ti, João. Só que cada associação, cada sindicato recebeu a lista da sua região, claro, do seu domínio, vamos dizer assim, né? Seus associados. Então, a gente quando fala que teve acesso à lista, é a lista de Uruguaiana e Barra. Não de outros municípios. Eu acho que é o que a gente comentou. O produtor que está na dúvida entra em contato com o seu associação. Só para fazer um comentário, agora conversando aqui no programa, já 3 produtores me entraram em contato perguntando. Tá? Já respondi para eles aí a posição de cada um. Muito bem. Roger, vamos fazer aquela ligação que a gente estava pendente? Essa importância de se associar ao sindicato, né? Porque uma das coisas que nós fizemos foi tentar comunicar todos, como eu disse no início do programa, talvez alguns não tenham escutado, mas nós avisamos todos. Tem produtor que a gente não conseguiu avisar porque não tem acesso a ele,
não tem relação, não conhece e não é sócio do sindicato. Então essa é a importância de ser associado. Nós avisamos sócios e não sócios. O certo seria avisar só o sócio, né? É uma questão de... Mas nós, na diretoria, nós achamos um momento e uma situação dessas, deixar quem não é sócio... Perfeito. Desatendido. Tá, perfeito. Acho que enquanto instituição, esse é o certo a se fazer, mesmo não sócio. Acho que a atitude foi bem correta, né? A gente vai tentar uma ligação, agora o Roger está fazendo. Hoje começa o remate da Rincon del Sarandi, né? Isso é chamado Rincon Code, né? E é a terceira edição do Rincon e do Rincon Code, e num momento da pecuária bem delicado, como a gente comentou, de preços da vaca magra valendo pouco, do boi gordo valendo pouco, né? Mas é um momento que você tem que pensar que daqui a 3 anos, 4 anos, esse terneiro que está sendo produzido vai ser o terneiro que vai estar no mercado. Num momento onde a conjuntura possivelmente vai ser bastante diferente. Então tem que se pensar em qualidade, tem que se pensar em padrão racial e tem que se pensar na história dessas propriedades que vendem essa genética. E eu sou um pouco suspeito para falar, mas com uma certa propriedade posso comentar do trabalho que a Rincon está fazendo, né? E ontem eu falei com o Inácio e disse: amanhã nós temos que conversar, vou te ligar para tu poder falar um pouco da Rincon e do Rincon Code, mas principalmente porque o trabalho que vem sendo feito é muito sólido, com uma seleção extremamente criteriosa, né? E se abrindo mão, vamos dizer assim, de algumas místicas da pecuária, né? E que por óbvio tem que descartar vacas que não estão representando ou não estão repercutindo, não estão produzindo adequadamente no ambiente onde a gente está. Por consequência, isso aumenta uma pressão de seleção. E mais ainda, quando chega num remate, quem quer comprar, né, quer comprar a qualidade que vai representar o que está expressando no remate dentro da sua propriedade. Mas enfim, então, o Inácio está na linha? Não, eu ia esperar 3 minutinhos. Ah, tá certo. Porque ele está descendo do carro lá se ajeitando. Tá, então por isso que eu fiz esse convite para ele, para a gente poder comentar um pouquinho. Daqui a pouco ele entra aqui conosco. Mas enquanto ele não fala, eu queria fazer também um comentário. Essa relação desse ano já teve outras fiscalizações do Ministério, onde foram lá aviso, vamos dizer assim, sem aviso. Certo. E esse ano foi uma coisa mais conversada, ou seja, eu acho que está tendo, a meu ver, está tendo um momento ímpar, né, de fiscalização, onde as pessoas são avisadas e tem tempo de tentar se adequar, ou seja, tô vendo isso como uma forma educativa e não penalizadora. Quem não não deu bola, ignorou isso, bom, aí é diferente. Também nós, como entidade, nós não podemos fazer nada, né? Então, eu vejo assim, que por primeira vez existiu isso, que eu me conheço, talvez tenha existido antes, mas neste momento a gente sabe que uns 4, 5 anos atrás, antes da pandemia, algumas propriedades foram vistoriadas e foi terrível. Mas agora esse ano dessa vez as coisas foram mais educativas, que é o que tem que ser. Esse modelo novo de que todos pudessem ser assim, educativo, vai, notifica, diz o que tu tem que melhorar e aí tu vai lá e resolve. Óbvio. Pra mim, sinceramente, é óbvio. Tu não pode ser um órgão só penalizador e arrecadador, né? Porque se torna arrecadatório, tu quer aplicar multa. Se o produtor vai fazer tudo, e não digo que vai fazer tem que fazer, se está na lei ou está na regulamentação, tem que fazer. Mas se ele vai se dedicar a tudo isso, a coisa que ele menos vai fazer é produzir. Claro. Porque ele tem que passar 24 horas lendo, vendo normativas novas, portarias novas, isso sai a toda hora. Ele não tem, ou ele está
trabalhando e tentando produzir, ou ele... Eu acho que o Jorge podia falar também da questão dos silos, né, Jorge? Nós estamos com silos lacrados, né, em Uruguaiana. Eu ia comentar assim também que tudo bem, a gente está atendendo aí a parte trabalhista. Trabalhista, mas também a parte do ambiente de convivência do trabalhador. Mas é bom lembrar também a questão operacional, parte de máquinas, parte das estruturas, né? Principalmente maquinário que está lá sem uma proteção numa parte imóvel, tem que cuidar isso aí, porque se a fiscalização for lá, ela não vai, eu acredito que não vai só olhar a casa, a moradia do pessoal, ela vai olhar demais benfeitorias que vai olhar para o lado, que nem diz o Robertista, vai olhar para o lado, ela não vai chegar só olhando para frente, né? Então, assim, aí tem partes, geralmente as pecuárias, tem pecuárias às vezes que é junto com a lavoura, com a granja ali, né? E aí tem estrutura de silo, tem estrutura de galpões. Então acho que tem que visar isso aí também. Até a gente está trabalhando, está fazendo a parte das estruturas aí, as adequações. Já fizemos algumas aí. Até, por sinal, uma da propriedade até que foi feita da amônia, a gente fez lá, a adequação lá, está pronta. Claro. 20 dias depois recebemos a fiscalização. Agora a gente já fez toda a adequação lá está toda adequada conforme a norma, que é a NR33 e 35, espaço confinado e altura lá ficou. Agora imagina, Bernardo, tu tá lá, tu organiza tudo, tem aí o recibo do EPI que tu entregou as botinas, a bota. E aí chega o tratorista, bem na hora chega o tratorista. De chinelo? Meu, já, entendeu? Então essas coisas tem que ter cuidado. Tá na linha, Roger? Tá. Inácio, bom dia. Bom dia, Bernardo, bom dia. Como é que tu estás? Tudo bem? Tá onde agora? Acabando de chegar no estúdio da Parceria Leilões aqui em Porto Alegre, já preparando tudo pro leilão agora às 14 horas. Perfeito, acho que tu não tava ouvindo, mas eu fiz alguns comentários sobre a qualidade do trabalho que vem sendo feito e a qualidade da oferta que vai se ter hoje e o momento da pecuária que está pedindo, né, que você tenham animais de qualidade para comprar nesse momento. E eu acho que o Rincon Code está vindo ao encontro disso. Comenta para nós um pouquinho de como que vai acontecer, da qualidade do que tem para ofertar. Joia. O remate é a terceira edição do Rincon Code, né? E a gente, ao longo, né, desses 3 anos, conseguiu entender bem claramente que esse é o evento onde nós vamos ofertar sempre, né, a ponta de cada geração que a gente produz. Tá? Esse ano tem uma oferta expressiva de Ultra Black também, e aí por conta disso a gente acabou decidindo fazer o leilão em 2 dias. Tá? Hoje, a partir das 14 horas, nós vamos ofertar brancos, começando por fêmeas, e lá às 19 horas está marcada a entrada dos machos. E amanhã nós vamos ter Ultra Black na parte da manhã e Angus na parte da tarde. Então ficou bem estratificado assim para que o cliente possa se programar para estar na frente da TV na hora que entrar a categoria que ele está buscando, né? Como é que vocês estão enxergando esse momento da pecuária e como é que vocês estão se posicionando em relação a isso, Inácio? Enquanto remate, né? Eu tenho pensado bastante nesse assunto, tenho observado, né? Estava agora de manhã conversando com o Felipe Cassol, né? Que vai estar conosco aqui também durante o leilão, justamente sobre a situação da pecuária do gordo, né? Que é todo um tema aí que a gente vem discutindo faz horas aí, né? Recentemente, com muito afinco, assim, e os leilões de genética desde do final do ano passado até agora, né? E a conclusão que a gente chega é a seguinte, assim, nós tivemos um momento de luto ali, né, no pós-eleição, né, onde eu acho que boa parte da cadeia, né, ficou tentando entender quais seriam as repercussões, né, da mudança no cenário político, e nós tivemos um outono meio paralisado, assim, sabe, com pouca liquidez, porque eu acho que realmente as pessoas não estavam ainda, né, enxergando os caminhos. Mas o brasileiro está acostumado, né, cara? É resiliente, a gente sabe que o operar no Brasil tem as suas particularidades e o sentimento que eu tenho sentido, Bernardo, agora, né, mais recentemente, de 60 dias para cá,
é que o pessoal sacudiu a poeira das costas assim, e entendeu que nós vamos seguir operando no Brasil e que a gente tem que investir, que o momento está bom para se investir, né? E quem investir agora vai colher frutos lá na frente. O material que nós estamos ofertando hoje, né, e amanhã é material de investimento, né? Quem comprar uma vaca hoje não está vislumbrando vender ela gorda daqui 90 dias, né? Então a conta que esse cliente faz é outra, né? Ele está investindo em genética, no material de qualidade, né, para conseguir colher frutos disso no médio e longo prazo. E a mesma coisa vale para o comprador de touros, né? Apesar de ele vislumbrar uma possível comercialização da produção desses touros daqui a 1 ano e meio, né? E a gente não sabe como é que vai estar, mas tudo indica que o ciclo pecuário daqui a 1 ano e meio já vai estar numa situação bem mais favorável. Tem todas as fêmeas, filhas desses touros, que vão ficar retidas no plantel e que daí sim é um investimento de muito longo prazo, né? Então, está bem confiante por conta disso. Como é que vão ser as condições do remate? O remate vai acontecer em 24 parcelas, tá? Parcelamento padrão são 6 parcelas duplas mais 12, né, dá 18 pagamentos no total. E a gente tem várias condições, né, intermediárias de prazo com um bom desconto, podendo chegar a um desconto de até 12% para o pagamento à vista. Tá? Nós vamos ter condições muito boas e muito facilitadas de frete, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, a partir de 2 lotes vai receber na propriedade sem custo nenhum. Perfeito. Inácio, desejo todo sucesso para o remate. O marketing que é feito é sensacional, trabalho muito bem feito, mas é como eu comentei, o marketing ele é bonito, né? Sem dúvida, e as pessoas chamam a atenção sobre isso, para isso, né? Mas quando o material chega em casa, é o material exatamente que está sendo representado nas filmagens, e acho que esse é o importante, que dá credibilidade para a empresa, tá? Parabéns para vocês e sucesso no remate. Tá joia, muito obrigado pelo espaço. Vamos estar a partir das 2 horas ao vivo no Lance Rural, e o meu telefone fica à disposição aí, se alguém tiver qualquer dúvida pode chamar direto no WhatsApp aqui, vou ter o maior prazer em responder. Deixa o teu número, Inácio. O meu WhatsApp é DDD 51 999 333 920, tá? É só adicionar e me chamar direto no WhatsApp. Perfeito. Um abraço para ti, sucesso, um abraço pro Cassol também. Valeu, um abração para vocês aí, bom programa. Valeu. Muito bem, Mônia, tu ia comentar que tem... Puxando brasa pro meu assado, existem linhas de financiamento ABC enquadra gado de genética, né? Matrizes de genética, tu pode financiar em até 5 anos com uma taxa de 8,5%. E para quem não tem condições de adquirir um gado de genética, mas vai adquirir um gado comum, né? Que não tem registro, nós estamos com uma linha aberta a 10,5, 5 anos, é o prazo de financiamento, 100% financiado também. Tá aberto, fêmeas. Faz muito tempo que não tem financiamento para fêmeas com prazo longo assim, viu? Então é de se aproveitar e o recurso é limitado. Antes era 2 a 3 anos só. Só para no custeio e aquisição, aí você comprava terneiro e terneiras, ou novilhas sobre ano ali, né? Mas não entrava matrizes, e agora esse financiamento é para matrizes, então é bem interessante. Tem carência ou já sai? Não, um ano tu paga, no ano que vem tu já começa a pagar e dilui em 5 anos, é 10,5, tá? Não sei se posso falar instituição, posso falar, é uma instituição financeira. Perfeito. Diga-se de passagem, até onde eu sei, foi uma demanda que surgiu para essa instituição daqui da Uruguaiana. Foi, né? Daqui da Uruguaiana, essa instituição é muito parceira nossa. Qual é a instituição? É o Banrisul. Banrisul. Ela é parceira e a gente faz algumas demandas e eles têm prontamente, levam para a diretoria, e a diretoria tem atendido, assim como o financiamento de cavalo crioulo, que foi de cavalo que foi feito, né? Foi demanda daqui, a CPR dentro do próprio banco que não tinha também, eles desenvolveram a pedido. E agora a questão das matrizes, porque a gente sabe a grande quantidade de abate de matrizes que ocorreu nos últimos, devido à seca, nos últimos tempos. Então agora é uma linha que o pessoal estava solicitando e o banco ficou sensível a isso e criou essa linha e foi lançada essa semana. Só que são recursos limitados. Certo. Então, assim, vai acabar logo, né? Eu vejo esse programa muito oportuno, né? O momento é este, porque com a seca, com
com a falta de produto de arroz, por exemplo, nós aqui que vivemos disso, né? Arroz, pecuária e arroz, é uma forma de tu reter, né? A tua genética, Claro. as tuas matrizes. E isso é importante porque a situação do mercado, umas foi essa, o excesso de oferta em função que quem tinha gado queria se livrar para não perder. Com isso teve um excesso de gado para gordo também, né, em algumas regiões, lógico, não é nós aqui. A China saindo, parando de comprar, isso atingiu, né, um grande comprador é a China. Então tudo isso aí é um contexto que aconteceu, que eu acho que é momentâneo. A China parece que começou a comprar de novo, então isso vai ter um reflexo, acredito, daqui uns 2 meses positivo. Perfeito. Carmen, a gente estava comentando um pouquinho antes, tu tá por dentro dessa legislação agora, das barragens de dessedentação que aumentaram suas áreas? Teve uma regulamentação um tempão atrás, né, que diz respeito à competência ali dos municípios, né? E um ponto a respeito que aumentou aí o tamanho, né, das áreas de alague e tal. Tu pergunta isso porque vocês estão sentindo, e aí não sei se a Mônia poderia também comentar isso, vocês estão sentindo alguma dificuldade com essa regulamentação em relação da competência município e FEPAM? Não, dificuldade não, só a questão do porte, né? Até 25, como eu estava comentando com o Bernardo antes, ela é utilizada mais para dessedentação, porque se tu já tem uma lag de 10, tu vai poder fazer 15. Se tu já tem uma lag de 80, tu tá fora do programa, entendeu? Então são para pequenas propriedades e é bem importante esse programa, né? Porque chega água para as pequenas propriedades e para quem não tem, mas não é como está sendo divulgado, que é para todo mundo, entendeu? Tem muita gente procurando, feliz, agora eu posso fazer aqui de 25, não, mas tu já tem uma lag de 100, já tem uma lag de 70, tu tá fora do programa. Isso, indo na linha da Mônia, esse programa foi feito para todo o estado e não foi regionalizado. Então, tu pega o norte do estado, ok, lá tudo é pequeno, os açudes são pequenos, 25 hectares tu pode fazer um monte, né, de repente na tua propriedade. Agora nós aqui com essas barragens que nós temos, com todos esses açudes, que alguns já estão com pouca capacidade, tu pega 25 hectares para nós, não é nada. Isso aqui teria que ter sido diferente o programa. Para tal região, tanto, para a fronteira, ela ser 100 hectares, 150 hectares, e assim ir regionalizando para cada característica. Mas é importante, o Código Florestal. né, Nós entramos aqui com o bioma Pampa, no geral, né, no Código Florestal, como se aqui fosse o resto. E não é o resto. Infelizmente, tem as suas peculiaridades. Tem peculiaridades que não estão sendo respeitadas, né? E a gente está nós estamos tendo que defender isso aí. É algo que não foi regionalizado, uma pena, né? Depois outra coisa, voltando nesse sentido, assim como tem as coisas regionalizadas, né? Os biomas, tem micro-regiões dos biomas, nós também temos o lado cultural na parte do empregado. Tem coisas que tu não consegue modificar, entendeu? Que é cultural. É cultural de muitos anos. No início eu me lembro que tinha que ter as proteções, né? E aí queriam colocar, hoje já são mais flexíveis, mas no início, tipo, o peão de campo andando a cavalo com capacete. Capacete, porque o tratorista tem que ter, entendeu? Então não existe isso. É difícil e não vamos dizer assim, não é cultural, mas não é usual, não prático. entra, não tem nada de praticidade. Não é prático. Querem burocratizar o campo. E tem coisas que não adianta. Não adianta. Carmen, nós estamos chegando no final do programa e eu queria começar contigo, porque daqui a pouco tu tens algo que não foi comentado aqui, bem da tua área, que tu acha pertinente para comentar. Eu acho que um ponto assim de atenção, né, e que a gente tem vivido aqui no estado, o ponto de que nós temos uma legislação que foi bioma Pampa. Então, pensa no seguinte cenário: o produtor converteu, porque antigamente era uma prática mesmo, né, não é
tão recente assim, não é tão antiga essa legislação. Então, muita gente, muitas áreas no estado, de fato, converteram em regular. Mas o produtor, ele quer se regularizar. E a gente está encontrando uma barreira bastante forte quando essa propriedade tem alguma intervenção em APP, em área de preservação permanente ou em reserva legal. Então, hoje a gente está entendendo assim que tem um conflito interno nos órgãos fiscalizadores, que eles mesmos ainda não chegaram num denominador. Então, hoje, se eu tiver uma propriedade em que haja necessidade de fazer um PRAD, né, um projeto de recuperação de área degradada, e aí eu estou falando exclusivamente de APP e reserva legal, né, isso acaba atrasando a regularização na área, porque são entidades diferentes que analisam. Então, eu tenho um órgão analisando o PRAD, do qual eu dependo para fazer a regularização, e outro órgão que faz a regularização e tem que ficar estacionado esperando que o PRAD seja aprovado. Então, hoje no estado isso está sendo bastante delicado, e muitos produtores que já foram autuados, né, estão com as suas áreas embargadas e que querem se regularizar, estão passando por dificuldade. Então, a gente tem levado esse assunto, e é muito importante que as entidades, né, representativas aí do agro levem essa pauta também. Eu sei que aí em Uruguaiana vocês são bem ativos, né? Então, é necessário, sim, que a gente leve isso para a Secretaria de Meio Ambiente, que a gente leve isso para a própria FEPAM, né? No sentido, assim, de construir força, porque a gente vive, eu diria, hoje, um momento meio que de um limbo, assim, em que a gente está tendo realmente muita dificuldade, porque as áreas que tem esse PRAD, imagina, como que o produtor vai ficar embargado uma safra, 2 safras, 3 safras, né? Não dá, impensável isso. Então, infelizmente, muitas vezes a gente precisa recorrer ao judicial, mas que também a gente sabe, né, Bernardo, a gente não tem uma segurança jurídica, uma solução pronta, sabe? Então, eu acho que o ponto de atenção é esse, e por isso eu fiz aquele comentário antes de através da sua consultoria técnica, né, tentar demarcar melhor, né, o que são aí as áreas protegidas, né, a área de preservação, reserva legal, que isso evita muita incomodação, eu diria. Então, eu acho que os meus comentários seriam nesse sentido, e, enfim, fico bastante preocupada com o momento, mas eu entendo que também vai passar, né, entendo que ele não pode permanecer assim. Então, a gente tem essa norma que eu comentei, ela vence em outubro de 2020, então ela precisa, ou ela tem que virar um decreto, ou ela tem que ser prorrogada de novo. Então, o Estado precisa decidir sobre essa norma. E eu penso que é interessante que tanto nós, advogados, né, quanto o produtor e os órgãos, né, que representam o produtor, penso que o sindicato rural tem um papel importante, que às vezes ele não é desenvolvido, a gente vê em várias regiões que não são tão atuantes, e precisa, né, acho que precisa trazer essa força para que a gente consiga reverter essa situação o mais breve, né? Então, os meus comentários eram esse, Bernardo, e agradecendo aí a participação, né, o convite, enfim, fico sempre à disposição aí da Rádio Charrua. A gente que agradece, Carmen, a tua disponibilidade. Jorge, obrigado por ter vindo, né? Ficam os microfones aqui estão abertos, assim como para a Vetagro, toda que está à disposição. Obrigado. Bem, muito obrigado aí pelo convite também, e a gente está aí à disposição, está lá na Vetagro, se quiser nos procurar lá, a gente está à disposição. Perfeito. Tá bem. E o pessoal que cuida aí, tente fazer da melhor forma tudo, cuida da parte documental também, a parte do e-social. Isso aí também é grande importância para o produtor, né, que faça essas adequações aí documental também, para estar tudo legalizado, né? Perfeito. Tá bem? Muito obrigado aí Obrigado, Robertito, da mesma forma. Parabéns pelo trabalho, pela atuação. Acho que foi bem interessante como a associação se posicionou em relação aos associados ou não, né? Não temos tempo hoje, mas acho que a gente tem que comentar sobre o 2 Safras. Foi, pelo que eu sei, infelizmente eu não pude ir, mas diz que foi sensacional, né? Eu acho que é um programa fundamental para nós. Hã? Mais de 200 inscritos, né? Então tem uma importância muito grande para nossa região. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Bernardo, obrigado a todos os ouvintes, e volto a repetir,
Algum produtor que tenha dúvida, ligue para a associação, sindicato ou para mim, pessoalmente, e será dado o retorno se tal não está na lista. Perfeito. A gente só não vai divulgar a lista. Perfeito, tá certo. Mônia, da mesma forma, obrigado por ter vindo, né? E a gente também aqui, da mesma forma, como eu disse para o Jorge, está à disposição para vocês, no momento que quiserem vir, está à disposição. Muito obrigada, Bernardo. A Agroplan é bem atuante nessas questões, principalmente ambientais, né? O Jorge até nos presta serviço na parte de segurança do trabalho, a gente sempre procura ele também, porque ele é muito competente no que ele faz, né? Ele é referência, né? Nós não temos um engenheiro dentro da Agroplan, mas nós sempre indicamos ele também. Um recado que eu vou deixar de mensagem final é: cuidado dentro da sua propriedade, cuidado quando vão abrir uma área, procurem seu técnico para ver se aquela área, se você tem dúvida se aquela área é uma área de conversão ou não, procure seu técnico. Vamos procurar nos adequar, tanto na parte ambiental ali, com todas as adequações que são obrigatórias, assim como a parte social, né? Vamos nos cuidar para a gente ter um mínimo de multas em cima disso, né? Para fechar, assim, a gente fez toda a adequação novamente ali na propriedade, na parte de rampa e coisa e tal, e a gente vê muitos casos que acontecem dentro do escritório. E esses dias a Daiane mesmo comentou que um produtor foi multado em 17 mil reais porque tinha uma rachadura na contenção do óleo, entendeu? 17 mil reais. Então, vale a pena tu tomar multa, vale a pena tu te adequar antes, né? E se tá sem dinheiro, vamos fazer um financiamento, né? Tem o ABC, tem o Renovar Agroambiental. Não, acho que o grande recado de hoje é trabalhar na prevenção, tá? Com antecipação. Inclusive, é um recado do próprio Ministério do Trabalho atuando dessa forma, chamando as instituições, dizendo: nós faremos isso, então vamos trabalhar dessa forma. E eu acredito que começou até 3 funcionários, e eu tenho certeza disso, que vai aumentar gradativamente, eles vão aumentando propriedades maiores com mais funcionários. Então se tem tempo, né? Então, assim, as regras vão ser as mesmas, né? De alojamento, de distância de mangueiras e tudo. Então, acho que tem coisas que não adianta ser resistente. Perfeito. O produtor tem que se adequar e não tem outra, né? Até pelo bem-estar de todos. Do trabalhador também. Agradecer aos nossos parceiros, a Associação Rural de Uruguaiana, a Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Arroz Requinte, o alimento de todas as horas. Em Membuí, Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na BR-472, saída para Barra do Quaraí. Contato pelo telefone 996239936. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. Sicredi, gente que coopera, cresce. Estância Nova Aurora, tradicional criatórios das raças Hereford, Braford e Ovinos Ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Hereford e Braford diretamente na propriedade. A gente só visita através do telefone 3412-4033, pelo celular 996-07-1050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora@uol.com.br. Renascer Biotecnologia. Muito obrigado pela participação de todos, um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura, merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana. Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. A Duto Autopeças oferece uma linha de peças agrícolas que irão ajudá-los a obter melhores resultados em suas lavouras. Trabalhamos com rolamentos, retentores, parafusos, cruzetas, mancais e diversos itens para toda a linha agrícola. Venha fazer seu orçamento. Estamos localizados na Avenida Presidente Vargas, 4171, ou peça pelo WhatsApp 3412-5078. Duto Autopeças. O movimento está no nosso DNA.
Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância em tempo real, podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. Soltinho, branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem que ter requinte. Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da... Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui região. Imembuí Alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Ei você, eu aposto que toda vez que você abre seu extrato do banco, a tarifa de manutenção de conta te pega de surpresa, né? Mas quer saber quanto você paga na Sicredi Essência? Nada. Isso mesmo, nadinha. Na Sicredi Essência a tarifa é zero e as vantagens são muitas. Vem pro Sicredi. Abra sua conta e seja um associado. Acesse sicredi.com.br para saber mais. Isso que você já viu. Ford Ranger XLS 4x4. Automática a partir de 199.900. Taxa zero. Entrada 60%. E saldo em até 24 vezes. É só na Super Alto. Faça-nos uma visita e garanta a picape que é a força